E aí, pessoal? Já que eu tô falando nessa vibe de mudança de apartamento, de casa, de buscar um lugar pra morar, de aluguel, eu gostaria de colocar aqui pra vocês o que é que eu vejo num apartamento quando eu vou me mudar pra ele. Claro que tem assim a busca inicial, né? Você vai ver que bairro que você quer ir, que rua, qual é a metragem que você quer, quantos quartos, etc. E você vai buscando pelas fotos, vai vendo uma série de coisas, mas isso aí eu vou falar em outro vídeo, mas aqui eu vou falar daquela parte em que você já filtrou os anúncios, já decidiu tudo onde é que você quer ir e você já chegou na visita, deu aquela olhada geral pelos cômodos todos e falou assim: ah, cara, esse aqui eu acho que eu quero ficar, sabe? Esse eu acho que eu vou fechar. E a partir desse momento você vai dar aquela segunda olhada mais detalhada para ver se você realmente quer ficar ali naquele lugar. Então é por isso que é nessa hora que você tem para ver esse tipo de coisa, de fazer esse filtro, para você poder pesar os prós e contras e falar, olha, eu realmente quero ou não quero fechar o contrato nisso aqui. Então eu tô falando isso porque, cara, eu já visitei muitos apartamentos na minha vida e, por exemplo, para achar esse lugar onde eu tô agora, eu visitei 12 imóveis antes de chegar aqui. Então eu visitei muitos imóveis que na foto falava uma coisa linda e tinha uma foto maravilhosa, mas eu cheguei lá, não era nada daquilo, propaganda totalmente enganosa e outros que você via, ah, tá, parece até legal. Mas aí você começa a olhar as coisas assim e começa a ver que tá estranho isso, tá estranho aquilo e ver que, sabe, abrindo os armários e vendo embaixo das pias e olhando hidráulica, elétrica, e você fala, cara, não dá. A foto tá linda, a aparência tá linda, mas você começa a espionar os detalhezinhos, aí você capta um monte de problema que você vai ter no futuro, e aí você fala, não, sai fora. Porque realmente, se você pega problema logo de cara, significa que depois você vai pegar muito mais. Então é por isso que eu sou detalhista na hora de alugar um apartamento. Claro que se eu fosse comprar, eu seria muito mais detalhista ainda, gente. Se eu fosse comprar, eu recomendaria você aparecer lá de dia, que é uma vibe, e aparecer à noite, porque é outra vibe também, então você fazer mais de uma visita. E você levar também com você uns especialistas, sabe? Em hidráulica, elétrica, para dar uma averiguada no apartamento, ver se não tem vícios ocultos, se não tem uma bomba te esperando ali. Porque normalmente quando você compra um apartamento ou uma casa, já é esperado de você gastar até, por exemplo, um terço do preço ali para você fazer uma grande obra. Você vai encontrar uma elétrica antiga, uma hidráulica também, né? Então vamos lá. Chegando aqui na portaria, você já vai analisar tudo. Você vai ver se você precisa de um prédio que precise de acessibilidade. No meu caso aqui não tem isso, só tem a degrau mesmo, então quem é cadeirante pode ter problema. A garagem ela desce através de uma rampa, então isso aqui quando chove muito pode ser que seja um risco para entrar água, ao invés daquelas garagens que são uma rampa de subida. Chegando na portaria, dá uma analisada em tudo. Aqui, por exemplo, tem um quadro de força que ele parece estar direitinho, mas eu já vi prédio que eu fui visitar que era uma madeira muito velha e umas instalações abertas que estavam mostrando um monte de emaranhado de fio muito velho. E aí eu fui ver, por uma série de motivos, eu não aluguei aquele apartamento. Saí de lá e num outro dia lá que eu passei lá, tinha pegado fogo. Essa parte aqui do corredor da entrada, assim, onde fica essas coisas de eletricidade. Então, tem que prestar bastante atenção desde que você chega, na portaria, no prédio, em tudo. Chegando no elevador, presta atenção em tudo também. Se tiver algum quadro de avisos, dá uma lidinha no quadro de avisos para você ir se ambientando com o clima, o ambiente desse prédio. O corredor você já vai prestando atenção na limpeza, vai prestando atenção no nível de barulho que os vizinhos fazem, para sentir se as coisas são bem cuidadas por aí, a manutenção, se está tudo pintadinho, não tem nada rachado, se a iluminação é boa, se é bem arejado. Estamos chegando aqui no corredor. Por enquanto você não vai ter como testar a campainha, mas depois não esquece quando chegar a eletricidade que você vai ter que testar isso também, se está tudo certinho. Aí você chegou pela porta de entrada, já começa testando por ela, abre, fecha, vê, por exemplo, essa porta de entrada aqui, ela tá agarrando no chão. E
E tem até uma marca de arranhado aqui na parte do chão. Por falar nisso, você dá uma olhada geral no teto, no chão, nas paredes, para ver o estado geral da coisa. Aqui nessa parte do teto, por exemplo, tem um azulejo ali que parece meio estufado, parece que está meio soltando. Aqui tem uma parte que parece que tem um vazamento. Vai prestando atenção nessas coisas. Testa também todas as janelas, abre tudo. O basculhante vai lá, abre um por um, vê se ele está abrindo, fechando, batendo, bambo. Essa janela aqui, por exemplo, ela tá enterrada. É de esquadria, ela agarra. Eu já tentei passar óleo, mas ela é bem ruim de abrir. Olha, eu prefiro janela assim feita de alumínio do que de madeira. Eu já morei em casa que tinha. E é uma janela mais pesada. Ela também emperra mais. Quando chove ela incha e fica até mais difícil de abrir um pouco, fica agarrando. E também ela é pintada com uma tinta por fora para invernizar. E com o tempo, a chuva, o sol em cima, ela tende a descascar. Mas ela realmente esquenta menos do que uma esquadria de alumínio como essa. Se você for tentar tocar, claro, aquela madeira no sol também não fica lá, que não dá nem para tocar para você ficar abrindo a janela quando a incidência de sol está direto em cima dela e pegou sol, esquentou. Mas é uma esquadria de alumínio aqui, se você tem uma parede que pega sol o dia inteiro, realmente vai ficar bem quente também, mas ela não vai acontecer de mudar. Ela é bem resistente e um material mais leve e durável também. Aí você abriu a janela, dá uma olhadinha lá fora, vê se o entorno te agrada. Aqui no caso nem sempre você pode ter uma vista, mas dá para o fundo de um prédio, mas não é bem aqui colado no meio da minha cara. Tem janelas dos vizinhos, mas não chega a ser algo que me incomoda assim não, sabe? Eu não gosto é quando você dá de cara para um vão central, que é um quadrado que todos os apartamentos dão com a janela principal para aquele lugar lá. Porque aí todo mundo fica fazendo barulho e todo mundo escuta ali, tipo, um vizinho vai assoar o nariz, o prédio inteiro escuta porque aquilo ecoa, depois vira uma farofa, o outro começa a gritar, olha o barulho! Já aconteceu num prédio que eu fui morar, realmente era muito ruim, tudo naquele vão central que não dá para lugar nenhum, é um quadrado, ecoa. E tem situações também onde o vão de respiro é mais estreito, realmente é um lugar escuro, mofado e cheio de umidade, cheio de cheiro de lugar fechado. Às vezes alguns vizinhos jogam lixo ali, ninguém vai lá varrer lá embaixo, fica com aquele cheiro de fechado. Aí você vai, abre a janela, dá uma olhadinha lá fora, vê se você gosta da visão que você vai ter, o nível de ruído também. O ideal é que você tenha uma amplitude aí, que a sua janela não fique de cara para uma parede, tipo uma parede lateral de um outro prédio, ou então um vão central, onde todos os vizinhos vai botar a cara, ele vai ver a cara um do outro, ou então logo alinhado com uma varanda de outro vizinho. Realmente aí você perde um pouco de privacidade. Se já veio persiana, você vai testar também. A cozinha e o banheiro são as primeiras partes que eu olho quando eu vou ver um anúncio de apartamento. Eu vou correndo as fotos todas lá dos anúncios até chegar a cozinha e banheiro, porque o quarto e sala é sempre o principal e todo mundo quer deixar lindo, as primeiras fotos são dali, da sala grande, do quarto, mas eu tenho que ver se a cozinha é grande também e se o banheiro também vale a pena, porque essas coisas assim para mim são muito importantes. A gente usa bastante numa casa. Para mim, por exemplo, aqui na cozinha, a pia tem que ser grande. Eu já fui em apartamento que a pia era basicamente, acho que era isso aqui, sabe? Era isso aqui, aí a cuba era bem rasinha e pequena, parecia até uma cuba de pia de banheiro, sabe? E o negócio de escorrer louça, assim, por exemplo, ele ficava num cantinho igual esse negócio aqui, ele ficava de canto assim, era basicamente quase desse tamanho, um triângulo para você pendurar as coisas, e a pia era desse tamanho aqui. Nossa, para mim não dá, gente, eu tenho que ter uma pia grande, com espaço para trabalhar. Aqui nesse caso, por exemplo, ó, desse lado já coube a louça que eu já lavei, e ainda uma pia bem grande, cabe bastante louça aqui quando for lavar, e ainda por cima a louça suja aqui também do lado, e bastante espaço para trabalhar realmente, para preparar alimentos aqui. Para mim isso é bastante importante. Vamos testar essa torneira aqui da cozinha. Olha, ela já veio assim, desse jeito. Olha o fluxo de água, é bem pouquinho. Para lavar uma louça é muito pouco.
E não é porque aqui é o oitavo andar, é alto, a pressão é baixa, não. Isso aqui eu não sei o que que é. É algum encanamento que deve estar entupido, porque todo o resto da casa está direitinho. Eu já experimentei trocar essa torneira, então não é a torneira. O bombeiro hidráulico ele falou, olha, tem a solução de você fazer uma injeção de CO2 no encanamento, mas corre o risco de simplesmente ele estourar em alguma parte dentro da parede e encanamento velho, sabe, começar a vazar lá dentro da parede, a gente vai quebrar tudo. Eu falei, ai, não, acho que eu não vou correr esse risco. Em uma casa que eu morei antes, eu fiz isso, mas assim, correndo risco. Aí a pressão melhorou um pouquinho, mas não é também grandes coisas, porque essa injeção de CO2 vai, com a pressão, tirar tudo que tiver lá entalado no cano de sujeira, vai mandar lá pra dentro, assim, vai sair desentupindo. Agora, você tem armários embaixo da pia, abre, olha tudo direitinho, porque, gente, às vezes é um lixo. Isso aqui tava um lixo, no caso eu vim aqui no dia abrir, aí isso tava vazando água, mas tava assim, tudo mofado isso aqui, tudo cheio de água marrom aqui. Isso aqui tava podre, então eu pedi para eles trocarem isso. E então observe esses armários embaixo de pia, se não tem mofo, se não dá muita barata, porque às vezes barata morta, assim, é indício de que o apartamento dá muita barata e você não vai querer isso. De repente um lugar infestado, tudo bem que você pode mexer nisso, mas às vezes é do próprio prédio. Então já teve apartamento que eu fui que era assim, lotado de barata morta. Eu falei, gente, eu não ia querer morar aqui não, sabe? Porque se dá isso assim, então é porque eu morando também vai acontecer isso. Então essa parte eles trocaram. Esse outro armário aqui embutido, eu também abri. Você, no caso, você abre tudo. Abre gaveta, abre tudo. Mas assim, é na hora mesmo. Na hora, a parte de baixo, claro, tem uma parte de cima que é gigante ali, mas eu não vou alcançar. Depois a gente, quando tem escada e se mudou, testa. Você tem 14 dias para testar essas coisas. Mas aqui, por exemplo, ele não fecha, olha. Outra coisa que é muito importante, que eu aprendi num outro apartamento que eu vivi, e que eu tive que sair de lá justamente por causa disso, foi a caixa de força, aquela caixa de eletricidade fusível que tem no apartamento. Você tem que dar uma olhadinha, procurar onde é que tá, para você saber mais ou menos se ela tá modernizada, se ela tá uma gambiarra. Então eu procurei aqui, aí eu fui descobrir, eu falei, ué, cadê o negócio? Aí ele fica aqui dentro de um armário. E assim, tá emaranhado sim, não tá o ideal, mas eu perguntei, olha, isso aqui oferece risco, isso aqui já foi revisto? Aí a moça falou lá que sim, que isso aí a seguradora viu, falou que não tem risco, que ele tá em dia. Mas teve apartamento que tava um baita do emaranhado isso aí, que eu morei anterior, e quando veio a seguradora fazer um reparo ali numa elétrica que eu tinha acionado, ela já veio e já condenou a caixa de força, falou que tinha que fazer uma obra, modernizar aquilo. E foi por isso que eles pediram para eu sair, para eles fazerem essa obra. Então, por isso que é muito importante também a gente dar uma olhada nisso antes. Já teve apartamento que eu fui ver na foto e tinha um tanque de lavar roupa ali. Mas aí eu fui visitar e eu cheguei, ué, mas cadê o espaço para botar a máquina de lavar? Não, não tem. Aí ou você tem que tirar o tanque, que era um tanque que é removível, ou você tem que tirar o tanque e colocar a máquina de lavar, ou você usar o tanque. Eu falei, meu Deus, cara, não tem condições. Às vezes a gente quer lavar um chinelo, né? Vai lavar onde? Na pia de escova-dente, no box, na pia de louça. Então você tem que ter tanque e você tem que ter a máquina de lavar também. Já aqui na parte do banheiro, normalmente banheiro de apertamento é um apertamento, né, gente? A pia, mesmo que seja pequena, eu procuro uma pia que tenha assim uma bancadinha, como essa aqui. Eu gosto de apoiar bastante coisas. Às vezes ela se enche de água assim quando a gente lava o rosto, mas aí nada que um rodinho de pia não resolva. E sempre nesse caso de pia assim que tem desse jeito, você vai lá novamente, olha aqui embaixo tudo, olha como é que tá a instalação disso aqui, se esse tipo de sifão, né, se ele tá decente, se ele tá vazando. Isso aqui também foi trocado, porque ele estava vazando, fazia uma poça d'água aqui no chão, pedi pra imobiliária trocar, eles trocaram. Se tem essas bancadas dentro de pia, assim, abre tudo, vê lá, presta atenção se não parece úmido, mofado, em mau estado, com cupim, porque aí você já sabe que vai começar a ter problemas. Gente, o que eu procuro aqui, no caso do banheiro,
É sempre uma descarga que seja acoplada na parede, do tipo antigo mesmo, porque esse tipo de descarga você pode dar várias descargas seguidas sem ter que ficar esperando encher e ela tem uma boa pressão, ao contrário daquela caixa acoplada, que também tem aqui, né? O que acontece com esse tipo de coisa assim é que se ela quebrar, ela é mais difícil de consertar um pouco, porque às vezes você tem que quebrar a parede, ela é lá dentro. Se ela começar a vazar, às vezes acontece de vazar isso aqui, aí tem que vir abrir, tirar tudo isso. Aí esse vaso aqui, vamos testar também, não dá uma pressão direito, vamos ver, olha. Bom, eu posso ficar a vida inteira aí apertando que ele vai ficar desse jeito. Ele nunca vai descer. Vai ficar um monte de jatos esquisitos e nunca vai sugar isso aqui, vai descer e ir embora pro ralo. Então, realmente, isso aqui é um problema. Às vezes eu tenho que pegar balde e jogar na pressão mesmo, porque aí ele desce, sabe? Não é o vaso sanitário, porque a imobiliária já falou que já trocou isso aqui. Mas seja lá em que situação for, eu ainda prefiro do que esse tipo de caixa acoplada aqui. Tem um outro banheiro com outro vaso aqui. Esse tipo de vaso assim é muito ruim. Eu nunca vi um que desse pressão direito, que mandasse bastante água e tem que ficar esperando encher tudo de novo. E essa caixa aqui, às vezes tem uma boia aqui dentro, se for um modelo mais antigo, dá problema toda hora, tem que ir lá comprar outra boia toda hora. Então eu vou mostrar aqui a pressão desse tipo de vaso. Tem uns melhores, outros piores, mas esse aqui é bem fraco mesmo, ó. Só dá pra fazer um xixizinho mesmo. Que, aliás, esse banheiro não era nem assim não, então acho que eu ganhei esse banheiro aqui, porque no anúncio nem estava constando ele. E foi uma surpresa aqui, porque eu cheguei, existia esse cômodo e era um chão todo velho. Em vez desse vaso aqui acoplado, tinha um vaso bem velho com uma tampa, estava fechado. Quando eu fui abrir, tinha um monte de barata morta dentro, um fedor de barata morta, e estava desacoplado do chão, estava solto, em cima de um cano grosso assim, que dava direto para o esgoto, e um cheiro horrível saindo dali, com o vaso só em cima tampando. Aí eu falei logo de cara, olha, não tem condições disso ser assim não, ou vocês consertam aqui, fecha o chão, ou bota um outro vaso, será que dá para fazer isso? Aí, então eles fizeram até melhor, trocaram o piso, botaram esse negócio aí, então acabou que eu ganhei mais um banheirinho. Mas tudo isso que você vê na hora, você tem que falar na hora, você tem que perguntar se ele consertaria, porque se não consertar, você realmente não vai ter como alugar ou você vai ter que aguentar. Por exemplo, tem materiais de construção aqui. Aí você poderia perguntar, você pode recolher isso ou você pode jogar fora? E aí ela vai te dizer, não, isso aí tem que guardar aí. Se tivesse algum armário velho, por exemplo, teve apartamento que tinha armário velho, o cara resolveu deixar lá em vez de levar. Aí eu falei, o cara pode retirar? Sim, ele pode retirar, ele retirou. Ou não, isso aí tem que deixar aí, tem que guardar. Por exemplo, aqui tinha um lustre velho que não vai dar para usar para nada, mas não podia jogar fora e o cara também não podia guardar na casa dele. Então eu peguei e uma das metades do armário ali eu tive que usar só para isso, para guardar aquele lustre. Tudo isso você pergunta na hora também. Estamos no box agora. Olha o chuveiro para ver se está decente. Testa toda a torneira. Vamos ver se a pressão da água é boa, porque o chuveiro tem que ter uma pressão boa, principalmente no 8º andar. A pressão tá ótima. Gostei. Testa lá a abertura de box, porque às vezes o box é lindo, mas você vai mexer, tá frouxo, a porta fica bamba. Bom, aqui tá tudo direitinho. Procura prestar atenção também quando a água vai caindo do chuveiro assim, se ela parece que está descendo em direção ao ralo, aquele fluxo de água que está descendo, se ela parece que está descendo para o ralo e não o contrário. Porque se às vezes ele é mal construído, aquela parte de lá ela é mais baixa e, por exemplo, aqui é mais alta e pode acontecer de acumular água ali, é ridículo, gente, mas eu já vi
Não morei em lugar assim, mas eu já vi que é mal construído. Se você pega e vai fazer uma construção, né? Eu já vi, ele joga umas bolinhas de gude e vê para onde elas se espalham. Elas têm que se espalhar e descer em direção ao ralo, que ela tem sempre uma inclinação para cá, para a água cair para cá, para você não ter a surpresa de você estar tomando banho, encher ali e ter que ficar com o rodo dentro do box e nada de ir pro ralo. Eu prefiro o box porque eu acho, primeiro, mais higiênico, mais prático do que cortina. Cortina eu acho muito ruim de limpar, também ele molha tudo, e aí você depois tem que passar um rodo. Só que assim, o box, eu fiquei sabendo, não é muito bom para algumas situações. Por exemplo, eu estava conversando com um colega que ele cuida da mãe, que é cadeirante, então ele tem que levar a mãe para dar banho. E assim, num box não dá, então ele prefere na casa dele que ele tenha um chuveiro no mesmo nível assim do chão, com aquela cortininha só abre, empurra a cadeira de roda, entra, né, aquele de banho lá, entra e dá o banho e puxa assim, porque no box realmente não ia dar certo. E outra coisa que você tem que prestar atenção é se o box não vai até o teto. Box que vai do chão até o teto e não tem um espaço assim, a não ser que se abra, para respirar, porque ele tem que ter uma saída de ar, gente, porque se você tem um aquecedor, por exemplo, se encher de gás aquilo ali, você não vai perceber, você tá ali dentro, tá cheio de gás ali, gás, chega uma hora que você, tá, tudo bem, ele tem um cheiro ruim justamente para você perceber que tá vazando. Mas às vezes você pode não perceber, né? Tem gente que não sente cheiro, não sente nada, e aí o box vira uma caixa de gás e você morre sufocado ali. E, gente, sério, a pessoa quando tá morrendo de asfixia por gás, ela não percebe. O que ela vai perceber é que ela vai ficando mais sonolenta, sonolenta e cai no box desmaiado. Então, presta atenção nisso também. Olha, aqui nesse caso, esse negócio aqui não pode. Então, teve vários apartamentos que eu cheguei e o aquecedor estava dentro do banheiro. Isso é uma norma já da SEG que não pode ser assim. Então, por exemplo, quando eu cheguei, a conta de gás não estava desabilitada. Ela estava ativa na imobiliária, na conta lá da imobiliária, e eles passaram para o meu nome. E aí pediram que quando eu sair daqui também, eu passe pro nome deles de novo, em vez de encerrar a conta, fechar minha conta. Porque aí, senão, quem chega aqui depois e a conta tá fechada, vai ter que chamar a SEG, a Naturgy, no caso, mudou de nome, a fornecedora de gás aqui do estado, e vir aqui fazer uma inspeção para religar o gás. E nisso eles vão ver que está irregular, porque, primeiro, aquela chaminé ali não é a moderna é mais grossa do que isso. Eles vão falar, está irregular. Primeiro, não pode estar dentro de banheiro, tem que estar tipo na área de serviço, em outro lugar, porque eles dizem que o risco de você fechar a janela e se sufocar e morrer aí dentro é muito grande. Teve casas assim que eu já fui e eles fizeram uma inspeção e condenaram o gás que estava dentro do banheiro. Então eles mandaram remanejar para uma área de serviço. Aí a imobiliária, né, falou, pra gente aqui é mais barato, em vez de colocar lá na área de serviço, você não aceita colocar um chuveiro elétrico? Eu falei, não, quando eu vi no anúncio, eu vi um aquecedor de gás. Então, se eu fosse para alugar um lugar com chuveiro elétrico, eu já teria alugado em qualquer outro lugar. Eu aluguei aqui porque justamente tinha o aquecedor de gás. E, por favor, tem que fazer a obra. Aí eles fizeram. E eu acho assim que pra mim é muito melhor o gás. Eu acho que a conta no final acaba saindo um pouco mais barato do que se eu fosse tomar banho de chuveiro elétrico. Fora que chuveiro elétrico, às vezes você tá no meio do banho ali no inverno, a resistência queima e você tem que sair trocando. Se faltar luz também, aí fica frio o chuveiro. E o gás não, você pode estar até sem luz, mas o seu banho pelo menos está quente, né? Então é por essas coisas que eu prefiro. E também tem muito lugar que o chuveiro não é aterrado. Quer ver? Eu sou a rainha de descobrir chuveiro não aterrado. Porque eu tomo choque e o resto do povo tudo não. Fala, não achei nenhum problema, mas eu tomei maior choque do caraca. A conta de gás, independente de você ter usado ou não, vem um mínimo, uma taxa mínima. Então, se você não usa tanto, vai vir dentro daquela taxa ali. Mas se você usa muito demais, assim, tipo no inverno, aí vem mais uma taxa extra, que é relativa ao que você usou a mais daquela cota mínima ali. Então, assim, para quem usa pouco, vale a pena, porque se você tivesse só chuveiro, se você tivesse só fogão, e você tiver fogão e o aquecedor para tomar banho, você está gastando a mesma coisa, em vez de você estar vindo na sua conta de luz, que aí cada unidade de eletricidadezinha que você fosse gastando ia ser cobrado individualmente a mais. Procura saber se a conta está ativa e na imobiliária, para depois só você passar para o seu nome e não ter esse tipo de problemas.
E outra coisa também que eu vim a descobrir nesse apartamento, que eu não me ligava antes, mas... Bom, eu não me ligava nesse negócio de registro de água, sabe? Já teve apartamento que eu vi assim, eu precisei, a descarga disparou, o registro ficava não no banheiro, mas ficava fora, num corredor, e eu fechava aquela torneirinha, pronto, acabou. Mas aqui, gente, eu descobri que não tem registro dentro desse apartamento, o que é um problema na hora de qualquer descarga de qualquer apartamento disso aqui disparar, ou então para trocar uma simples carrapeta de uma torneira, toda a coluna do prédio a água tem que ser fechada. E aí para isso a gente tem que avisar com antecedência o porteiro para que ele interfone para todas as unidades de todos os andares dessa coluna aqui e falar, olha, vai fechar. Em situações de emergência mesmo, já teve caso que eu acordei e não tinha água. Aí eu liguei para lá, todo mundo ligando, porque não foi avisado antes, e a gente ficou sabendo que uma das descargas disparou e teve que fazer esse corte aí de água de emergência. Aí o que eu fiz? Eu saí coletando balde de água em cada torneira, tipo uma água amarela, marrom, sabe? Deu um pouco mais de meio balde. E aí foi lá eu, tomei banho, escovei dente com essa água amarela e fui pro trabalho. Não ter registro ou não saber onde fica é um problema, sabe? No apartamento anterior onde eu já morei, eu cheguei e aí tava sem elevador e tinha um monte de água na portaria. Eu falei, gente, será que choveu horrores aqui no bairro? Aí eu fui subindo de escada. Aí aquelas águas descendo pela escada, gente, teve uma enxurrada, um temporal aqui. Tá descendo igual uma cachoeira aqui pelas escadas. Aí eu fui subindo cada andar, até o meu andar, que acho que era o quarto, com água descendo. E água no corredor também. Aí no dia seguinte eu soube que uma das vizinhas tinha dado um problema na torneira dela. Naquele prédio tinha registro sim, mas dentro do apartamento dessa mulher que deu problema, ficava dentro de um armário e ela não sabia. E não fechou, aí ficou a noite inteira vazando aquilo ali. Entrou dentro do elevador, encheu o fosso do elevador, entrou dentro de apartamento dos vizinhos. Aí ela acabou com a água do prédio, chegou de manhã, não tinha água pra gente usar, ela acabou com a água da caixa d'água e ela teve que arcar com os prejuízos lá do conserto do elevador e dos móveis dos vizinhos que estragaram também. Então o registro numa hora dessas é algo que faz muita falta e algo que eu passei a dar valor em saber onde é que fica num apartamento, logo na hora da visita. Dá uma reparada também se o banheiro é bem iluminado, quando a gente visita de dia, então o banheiro tem que ser a luz do dia bem iluminado, aqui no caso bem arejado também, que aí não forma mofo também. Você vai também abrir e fechar cada uma das portas dos cômodos. Esse aqui, por exemplo, ele não está fechando, tem algo emperrado. É uma casa bem antiga, um apartamento antigo, então, olha, você vê que algumas portas estão estufadas. Vai guardando isso aí na sua cabeça também. Porque se você receber um laudo de vistoria e essas coisas não estão anotadas, você vai ter 14 dias para fotografar e documentar tudo isso e mandar para eles anexarem nesse laudo. E na hora de você sair, eles também vão fazer uma outra vistoria e vão saber que não foi você que causou isso aqui. Verifica também os estados de todas as lâmpadas, ventiladores. É claro que você não vai ter eletricidade nesse primeiro momento aqui para poder testar tudo, mas é só dar uma olhada assim se parece tudo certinho, né, a estrutura. Tomadas também, a mesma coisa, vai dando uma olhada no estado geral das tomadas para ver se parece tudo legal. Pode ter umas surpresas posteriores no momento em que você for religar a eletricidade, mas isso aí é um segundo momento, tá? Se você tem armários embutidos, testa tudo, abre o guarda-roupa, abre tudo, abre todas as gavetas, sabe? Dentro do que você alcança. O que você não alcança, por exemplo, ali em cima, você vai testar depois, quando tiver a escada. Mas chega lá, abre, porque já teve apartamento que eu fui ver e, que lindo, guarda-roupa de madeira. Fui abrir, aí tinha aquele monte daqueles tiramofos secar, sabe? Que é uma caixinha. E de dono antigo que deixou ali em todas as partes, assim, eu falei, então aqui dá muita umidade pelo visto e deve dar mofo dentro do guarda-roupa, então não vou querer não. Teve guarda-roupa que eu já abri, tinha cupim nessa parte de baixo, assim, tava tudo comido. Aí eu perguntei, olha, você trocaria isso aqui? Ah, sim, eu reformaria, faria. Então você pergunta logo todas as coisas ruins que você achar, você já pergunta logo de cara, porque se você ouvir um não, você já sabe que vai ter que conviver com aquilo. Por fim, gente, um outro bizu aqui que eu gostaria de deixar um plus aqui para vocês. A partir da porta de entrada, né, eu cheguei, tô aqui na entrada. O que eu gosto de fazer?
Eu gosto de saber se a minha casa vai ficar batendo o sol da manhã, que é mais fresco, ou vai ficar batendo o sol da tarde o dia inteiro, sabe? Que aí a casa vai ficar um forno, eu vou chegar dentro de casa, vai ter virado uma estufa. Então eu já vou visitar o apartamento, o lugar que eu quero alugar, com uma bússola aqui na mão. É rapidinho, você bota aqui a partir da porta de entrada, você bota a bússola aqui, você já vai alinhar aqui o norte e o sul, e você pronto, já sabe onde é que o sol vai nascer e onde o sol se põe. Que aqui no leste ele nasce e aqui no oeste ele se põe. No caso dessa casa aqui, o leste é aqui onde eu tô na entrada, o oeste é aqui onde tem uma parede e tem um outro quarto. Aí o norte e o sul são onde tem exatamente as janelas, que são aqui, uma outra janela no outro quarto ali e uma outra janela aqui na cozinha. Então, na verdade, essa casa não vai pegar nem o sol da manhã direito e não vai pegar nem o sol da tarde direito, vai pegar um pouco dos dois. É ótimo, porque a minha casa tá sempre mais ou menos fresquinha. Eu não gosto de casa que pega sol da tarde. Eu sei que assim, tudo quando você vem visitar um apartamento é mó loucura, mó correria, você tem pouco tempo para olhar tudo. Depois de você tem outra pessoa que está visitando, tem tudo um agendamento sequencial. Mas dentro desse pouco tempo que você tem para visitar as coisas, no meio da correria louca, você tem como fazer essa visita mais detalhada, não precisa correr e sair se estabanando, não fazendo as coisas. Dá para você fazer isso sim, meia hora que você tem para visitar, é rápido e vai evitar arrependimentos depois. É por isso que eu acho importante que você tenha uma corretora, alguma pessoa que vai lá, te leva para visitar o imóvel, vai lá junto contigo, para você justamente poder perguntar as coisas. Olha, isso aqui, assim, assim, isso aqui não tá legal, será que o dono consertaria? Teria problema se eu fizesse isso, aquilo? Você já pergunta logo de antemão algumas coisas. Então, por isso que para mim não daria certo aquela situação de, por exemplo, quinto andar, outros sites que não te dão nenhum contato humano, sabe? Você vê umas fotos ali e aí você faz uma visita virtual e quando dá problema você manda um e-mail para lá, tem um conjunto de especialistas que vão te responder, que não é sempre a mesma pessoa, é uma equipe lá. Então, isso aí, cara, eu acho que pra mim não daria certo, porque eu já encontrei muito problema, sabe? Indo visitar imóvel. E aí tá, vamos dizer que você fechou o contrato e agora eu vou fazer o quê? Vou apresentar o quê? Vou fazer que procedimentos? Quais são meus direitos? O que tá na lei do inquilinato? Isso tudo eu vou falar num outro vídeo aí pra vocês. E é isso. Até a próxima. Tchau.